Bom dia, pessoal. Bom dia, guardiões. Sejam bem-vindos a mais um Talk. Todos bem? Bora! Quer botar na tela, Eric, para a gente começar? Aqui. Bom demais, bom demais. Gente, nós vamos dando início a mais um Talk, mais um encontro dos guardiões que acontece todas as quintas-feiras, às 10 horas. É assim que está definido, é assim que tem acontecido. Hoje a gente vai trazer um tema que parece que sabemos muito, mas cada conhecimento a mais sobre inteligência artificial nos ajuda na nossa jornada de como adotar isso nas nossas empresas, no nosso dia a dia, com segurança da informação e como a IA está impactando tudo isso no nosso mercado de segurança da informação. Bora lá? Pode ir passando, Eric. Antes de mais nada, para a gente começar muito bem, a gente quer reforçar o convite. Como todos nós, né, guardiões, sabemos, nós temos uma comunidade que está crescendo muito. A gente está se aproximando aí de bater já 300 membros nessa comunidade e a gente está com essa missão, né, de alcançar esse número ainda em outubro. Então a gente conta com a ajuda de vocês, convidando os pares de vocês, convidando as equipes de vocês, convidando os grupos de tecnologia que vocês estão inseridos. É muito importante, pessoal, para que essa comunidade cresça e seja fomentada e que ela perpetue. Então, a gente quer convidar vocês a fazer parte da comunidade dos Guardiões Digitais. Aqui a gente, então, atualiza, né, semanalmente sobre segurança da informação, atualiza vocês sobre os nossos encontros, traz as novidades, deixa em primeira mão os novos workshops para vocês e, obviamente, um network muito valioso acontece no contexto da nossa comunidade. Escaneie o QR Code, ele já direcionará vocês para um grupo de WhatsApp onde vocês estarão se inserindo na comunidade juntamente conosco. Tamo junto, guardiões. Dando passo aqui, Eric, então, a gente, todo o nosso talk, a gente mostra e reforça, né? Um dos nossos encontros que nós fizemos em Santa Catarina foi o primeiro encontro presencial dos Guardiões e tem tomado cada vez mais corpo de forma virtual, porque a gente está em todo o Brasil, está em todo o mundo. Já existem guardiões digitais conectados na nossa comunidade em vários lugares do mundo, então isso está mostrando o quanto vocês e nós estamos juntos fomentando essa comunidade. Mas esse encontro foi muito legal, muitos insights, o contexto desse evento estão nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso LinkedIn. Vocês podem estar se conectando com a gente para vocês conhecerem mais de como foi esse momento, né? Um talk valioso com o nosso CISO Brian, com o Anderson da Sofos, com o Ale da Hacker e muitos insights trocados que também deram insumos para que a gente trouxesse aqui para os talks esses temas também. Seguindo em frente, apresentando e revisitando com vocês. Nós somos um grupo composto por duas marcas. A Introduce, ela tem como objetivo ajudar vocês, guardiões, a planejar a tecnologia, planejar a segurança, pensar a segurança da informação, cibersegurança no contexto de crescimento do negócio de vocês. E a Supreme Cloud, que é uma empresa do nosso grupo também, ela responde a todas as iniciativas de cloud para o crescimento, para a sustentação, para a evolução do negócio de vocês. E, obviamente, segurança totalmente conectada a esse contexto de cloud, que é uma das principais preocupações que a gente tem debatido nos nossos encontros aqui dos nossos guardiões. Quero compartilhar com vocês também algumas das empresas que a gente atende, seguindo em frente aqui, Eric. Nosso propósito é construir a história de crescimento. A gente quer muito ajudar vocês a crescer os negócios de vocês com base em segurança da informação, porque a gente sabe que segurança é um dos pilares, né, que apoia esse crescimento. Percebam as companhias que estão caminhando nessa jornada, que estão pavimentando essa estrada com a gente, todas elas em construção dessas histórias. Muitas delas estão aqui com a gente hoje. Já quero cumprimentar todos vocês que, além de confiar no nosso trabalho, confia nas iniciativas que a gente está realizando, confia aqui na comunidade de Guardiões e estão apoiando na evolução da comunidade aqui com a gente. Dando andamento, Eric, a gente acredita que para as empresas que estão em crescimento, a segurança é um pilar, a segurança ela é a base e, consequentemente, ela se torna a base de tudo. Vocês concordam com a gente, Guardiões? Provavelmente sim, porque vocês estão conectados aqui com a gente todas as quintas-feiras, trabalhando e evoluindo essa comunidade.
quero já trazer o nosso palestrante de hoje, que é o Eric, nosso diretor de operações aqui no grupo. Ele vai falar um pouquinho mais sobre ele, vai falar um pouquinho mais da história dele e como a IA já faz parte da vida dele há muitos anos. Certo, Eric? Já quero te convidar aqui para a gente dar o start aqui com os Guardiões. E lembrando, Guardiões, todas as dúvidas que vocês tiverem, o chat está conectado, o nosso time está conectado também para ajudar vocês a responder, e a gente também vai fazendo essa interlocução com o Eric, que estará ministrando esse talk aqui com a gente, tá bem? Eric, te convido então para a gente começar o nosso talk sobre IA. Eu estou bem ansioso porque eu quero aprender bastante contigo. Maravilha, Maurício. Obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras. Pessoal, primeiro, bom dia a todos. Como o Mauri falou, minha história com IA, ela nasce, eu acho que como todo mundo da área de tecnologia. Quem nunca aqui, quando pequeno, desmontou um brinquedo e não conseguiu montar? Desmontou um rádio-relógio e esse rádio-relógio virou dois, né? Mas nenhum dos dois funcionava. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, está muito relacionado a tudo aquilo que o mecânico, que o eletrônico faz e a gente não conseguia fazer enquanto humano. Na minha formação, né, me formei em gestão de TI, tenho trabalhado na operação de TI há mais de 23 anos, então comecei Bradesco, Scopus, IBM, passei pela Softplan, sou formado em gestão de TI, liderança e inovação pela PUC do Rio Grande do Sul, tenho uma extensão em empreendedorismo e inovação pela UFSC e sou entusiasta de inteligência artificial desde o meu primeiro contato direto com IA, ainda na IBM, quando a gente falava do Watson em 2016. Então, desde lá, sou um apaixonado por inteligência artificial e acredito que hoje a gente vai passar por uma agenda bem bacana e compartilhar esse tema com vocês. Falando ainda da nossa agenda, eu gostaria de compartilhar como é que ela vai funcionar. Basicamente, eu dividi esse encontro em 3 momentos. Um momento que a gente fala da IA propriamente dita, e aí eu dei nome para esse espaço de ela, quando a gente fala dela, né? O outro espaço, o outro momento é quando a gente fala deles, da IA com o mundo, como é que a IA vem se conectando com todas as linhas de frente. E por último, um momento da IA conosco, né? Onde a gente fala de nós, como é que a gente se conecta com a IA e a IA se conecta no nosso dia a dia. Esse é um período mais intenso do nosso encontro, de 30 minutos, mas eu acredito que a gente vai sair daqui com uma série de ideias, insights e próximos passos de como a gente se conectar com a inteligência artificial e trazer ela para o nosso dia a dia. Avançando e começando com o nosso encontro, eu gostaria de trazer um pouquinho para vocês da linha do tempo da IA. Então, esse é um chart que eu vou me dedicar para poder contextualizar para vocês essa história e explicar como é que nasceu esse termo IA. Muito se fala que a IA ela surgiu agora, né? Poxa, a gente está falando de IA de 2 anos atrás para cá. E, na verdade, não. O termo inteligência artificial ele era usado, ainda que erroneamente, como eu disse, para se referenciar a tudo aquilo que era mecânico, que era eletrônico, que o humano não fazia. A primeira vez que foi falado sobre IA, a gente está falando ali de 1927, num filme chamado Metrópole, onde esse filme mostrava como se fosse o Frankenstein, um robô, um ciborgue, montado em laboratório que representava e fazia ações humanas. Era um filme ainda não falado, era cinema mudo, mas foi a primeira vez que se falou de robôs na história. Na linha do tempo, algumas coisas foram evoluindo cientificamente. Então, em 1943 saiu o primeiro artigo sobre redes neurais, ainda nos Estados Unidos. Em 1950, Alan Turing, vocês devem já ter assistido o filme que fala sobre ele, desvendou através de uma máquina criptografias da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, perdão, falando ali daquele momento onde os alemães mandavam mensagens e ninguém conseguia captar. Então, o filme falava muito sobre isso, sobre esse período de guerra, onde ele conseguia descriptografar essas mensagens. Já era uma máquina, já era uma inteligência, mas ainda mecânica ali. O livro Fundação, um livro conhecido, uma trilogia chamada Fundação, de 1951, foi uma trilogia lançada por Isaac Asimov, onde nessa trilogia ele já abordava temas sobre robôs e sobre futuro, coisas que nem se imaginava naquela época. Ainda nessa década, em 1956, um grupo de estudiosos se reuniu numa conferência chamada Conferência de Dartmouth. Nessa conferência, e nessa foto muito pequenininha que eu tenho aqui, parte desse grupo, para vocês terem uma ideia, 5 dessas pessoas receberam o prêmio Nobel ao longo da história. Então, olha o nível de conhecimento que a gente tinha agrupado num grupo de discussão para poder falar sobre inteligência artificial. 1958 é lançada uma linguagem voltada ao algoritmo neural. Em 1964 sai o primeiro chatbot, é isso, gente? Em 1964 tínhamos o primeiro chatbot com inteligência artificial chamado Elisa. Mas, para nossa infelicidade,
esse chatbot ele era extremamente limitado. Ele era um chatbot voltado a gente fala que a Elisa ela era a avó da Siri, mas ele era voltado para um atendimento como se fosse um atendimento psiquiátrico. Então, era uma entrevista com o paciente relatava os seus fatos ali, os seus problemas, e a IA virava para ele, realmente, você precisa de um especialista. Essa era a única interação da Elisa, mas era o primeiro registro de um chatbot de fato. Embora a gente tivesse estudos e investimentos acontecendo nessa linha, nós tivemos o primeiro inverno da IA, um período de 2 décadas, né, um pouco menos de 2 décadas ali, onde nada foi feito com inteligência artificial no ramo dos estudos, porque tudo era muito falho, tudo era muito caro, muito custoso. Em 1982, com o lançamento da quinta geração de computadores, principalmente no Japão, a gente ganhou capacidade computacional para voltar a processar esses dados. Em 1984, foi desenhado um modelo de como você indexar esses documentos, que é o modelo KBCYC, e esse modelo ele foi muito importante para poder parametrizar o que de fato ia ser inteligência artificial. Mas voltamos no mesmo problema. Eu tinha o modelo, eu tinha a forma de fazer, mas eu não tinha capacidade computacional de novo. Um novo inverno chegou até o final de 95, onde a explosão da internet veio acelerar as coisas e a comunicação entre os dados. Já está dentro do que a gente tem da nossa memória próxima, né? 1997, vocês devem lembrar do Deep Blue, o computador da IBM que jogou xadrez com Kasparov e ganhou dele no xadrez. Algumas coisas foram sendo lançadas nesse período, aspirador inteligente, carros autônomos, e aí eu faço um parêntese sobre carro autônomo. Em 2005, o carro autônomo lançado, ele de fato foi um carro autônomo, inclusive participou de um rally nessa foto que vocês estão vendo. Porém, o carro autônomo ele já veio lançado desde 1917, quando o conceito de carro autônomo era um carro na frente de outro carro, aonde a gente simplesmente virava o volante do carro de trás para a esquerda e o da frente também virava, porque ele era ligado com hastes físicas. Então esse era o conceito de carro autônomo. Em 1952, o segundo carro autônomo foi lançado, e essa mecânica de virar o volante de um e virar o do outro carro, ela acontecia via sinais de rádio. Então já existia a primeira forma de transmissão de dados para que o outro componente, né, o segundo carro, fizesse os movimentos de forma autônoma, mas ainda replicava o movimento de um carro inicial. Percebam, a gente não tem autonomia, a gente tem réplica de movimento. E aí sim, o carro autônomo de fato veio em 2005 com esse modelo que a gente tem hoje, inclusive avançado pela Tesla, Google e tudo mais. 2008, começamos a ter identificação de voz, e esse principal mecanismo foi implantado nos celulares, é quando a gente consegue falar e ele interpretar o que falamos, transformar em texto e identificar pessoas. 2011, os nossos assistentes pessoais, Siri, Alexa, Cortana, Google e assim por diante. E somente em 2022 foi quando a gente teve o boom da IA, quando de fato ali a OpenAI, através do ChatGPT, fez o lançamento da sua versão 3 e popularizou o conceito de IA que hoje a gente tem propriamente dito, que é o que a gente tem usado no dia a dia. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando de um modelo de linguagem que a gente chama de LLM. É um modelo de linguagem profunda, onde ele interpreta vários tipos de comunicação e consegue trazer padrões linguísticos para isso. Em poucas palavras, é a expansão da cognição humana. Essa cognição neural que a gente tem para compor raciocínios, a IA trouxe para dentro do mecanismo dela. Como é que isso funciona, Eric? Eu trouxe duas formas bem básicas de explicar isso, a forma preditiva e a forma generativa. Quando a gente fala da forma preditiva, eu falo da IA que ela é projetada para fazer previsões em cima de dados históricos, de uma base que ela tem. Quando eu falo de forma generativa, ela cria novos conteúdos semelhantes aos dados que ela foi treinada. Alguns exemplos de preditiva: previsão de preços em finanças, previsão de surtos de doença em saúde, inclusive foi usado na época do Covid para a gente poder entender aonde tinha que distribuir vacinas ou não. Dentro do marketing para segmentação de cliente, previsão de churn e assim por diante. Quando a gente fala de generativa, criação de conteúdo, geração de texto, quem hoje nunca usou o ChatGPT, por exemplo, para poder responder a um e-mail? É nesse sentido que ela é generativa. Como funciona a inteligência artificial de fato? Vamos sair agora do contexto, vamos sair da teoria e vamos para a prática. Vamos olhar como é que esse algoritmo funciona e por que ele é denominado inteligência artificial. Eu vou usar de exemplo para vocês o próprio ChatGPT, que ele é um modelo denominado Transformer. Ele trabalha em paralelo e ele faz a leitura de textos inteiros. Então, diferente do que a gente tinha até o momento, onde a gente indexava textos, lia da esquerda para a direita, de cima para baixo. O ChatGPT, ele como um modelo Transformer, assim como outras IAs,
ele faz a leitura do modelo completo, da página como um todo. E essa leitura, ela serviu para poder abastecer a primeira base do ChatGPT. Esse modelo do ChatGPT, desenvolvido em 2018, ele foi alimentado por 7.000 livros. Então, a base do ChatGPT nasceu com 7.000 livros. A terceira versão dele já foi muito além disso. Ela foi alimentada com 45 terabytes de informação, para vocês terem uma ideia do crescimento dessa base. Essa base, ela levou um tempo de processamento, eu vou trazer isso nos próximos charts, mas basicamente ele não pegou a página inteira e colocou na base. Ele transformou isso no que a gente denomina como token. E aí eu trago um exemplo para vocês de uma frase muito específica. Minha cor preferida é vermelho. Perceba que existem blocos de cores. E cada bloco é referente a um token. Desse material que foi alimentado na base, se extraiu 499 bilhões de tokens. Então, esses foram os números desse primeiro processamento. Esse primeiro processamento gerou uma série de tokens que, conectados uns aos outros, levaram a 175 bilhões de parâmetros. Como é que acontece essa conexão? Quando eu pego determinado token, que é comum ele se conectar a outro token, quando isso acontece com muita relevância, com muita frequência, ele entende que aquilo é um parâmetro. Então, esse número grande de tokens foi reduzido para um número X de parâmetros, o que facilita a identificação da IA. Esses parâmetros ganham notas, e aí eles passam a ter uma nota relacionada à tua frequência da forma como ele aparece nesse cálculo. Então, se eu tenho um pedaço de uma palavra com um pedaço de outra palavra, e eles sempre aparecem com relevância, esse indicador é alto. Quando ele aparece poucas vezes, o indicador é baixo. A resposta do ChatGPT vem em cima dessa quantidade de parâmetros. Como eu disse para vocês, processar tudo isso não foi fácil. Essa carga de dados do ChatGPT 3 levou de 1 a 4 semanas, né, dependendo do momento ali que ela foi processada, por conta da capacidade de processamento ainda aqui na época, e teve um consumo de 5 milhões de dólares em eletricidade. Por mais que isso seja uma cifra grande, isso tem crescido vertiginosamente. Para vocês terem uma ideia, a grande dor das empresas hoje que suportam IA, né, dos mecanismos de IA, das engrenagens de IA, estão investindo massivamente em produção energética, seja ela nuclear, seja ela de qualquer outra forma, para suportar esse processamento de dados. Esse monte de dados geram diversas informações, inclusive informações indevidas, vamos dizer assim, né? Então, existem alguns filtros, algumas travas, para que esses parâmetros não levem para a ferramenta temas impróprios. Por exemplo, racismo, nazismo, recomendações perigosas e assim por diante. Existem equipes que fazem esse trabalho para evitar esse tipo de exposição. Por último, a gente tem a composição das frases, da resposta da inteligência artificial, quando a gente fala ainda que seja textual. Ou seja, ela vai pegar os melhores parâmetros, aqueles com maior relevância, e compor a frase final de resposta. Poxa, Eric, mas isso está tão simples, é só isso a inteligência artificial? Basicamente, sim. A inteligência artificial, ela tem, até a Emily Bender, que foi uma ex-pesquisadora de IA do Google, ela denominou a inteligência artificial como um papagaio estocástico, ou seja, probabilístico. Conforme o maior número de probabilidades de ter aquela resposta, mais fácil aquela resposta aparece como output de uma inteligência artificial. A única diferença com o papagaio é que o papagaio é um animal, a inteligência artificial não. Aqui é um modelo muito simples que eu trago para vocês de como que funciona esse diagrama da IA. Independente do modelo de IA, seja ChatGPT, Llama, ou qualquer outro, Gemini, e que tenha a sua base de dados e a sua engrenagem para poder processar esses dados, os dados são recebidos de forma de texto, imagem e áudio, seja ela uma imagem física, seja ela uma imagem estática, seja ela uma imagem de vídeo, por exemplo. Dados da internet compõem esse modelo de IA, eles acrescentam informações dependendo do modelo. O ChatGPT tem consultas específicas no modelo pago, o Gemini já consulta em tempo real. O RAG é como você alimenta informações suas dentro dessa base, ou seja, você também traz detalhes, insumos para que a IA considere na resposta, e aí algumas IAs existem parâmetros que você consegue colocar mais para RAG e menos para sua base. Tá, Eric, mas como que é isso na prática? Se eu ensinar uma IA como fazer um prato de arroz, e eu colocar isso na base e determinar que ela só vai responder a esta base, se eu perguntar como eu faço uma receita de maçã, ela não vai trazer. Torta de maçã, ela não vai saber, ela não pesquisa fora, ela foca na RAG, foca naquele ensinamento que eu passei para ela. E também tem o refino constante da própria base, uma vez que ela consegue fazer novas conexões, aprende com aquilo e vai retroalimentando a sua informação.
Paralelo a esses dados, existem os parâmetros de sistema, os parâmetros de usuário, os prompts de usuário, que são comandos que a gente dá para a própria IA. Esse pool de engrenagens rodando geram novos textos, novas imagens e novos áudios. Basicamente, as IAs funcionam dessa forma. Quando a gente fala de output da IA, a gente não pode deixar de falar, não pode negligenciar que a IA ela tem viés, tá, Eric? Mas viés é algo, viés é aquele comportamento cognitivo do cérebro. Como que a IA tem um viés se ela não tem um cérebro? Ela tem um processamento. Como é que isso funciona? A IA ela replica comportamentos daquilo que ela aprendeu. Então, se tudo que a IA tem são dados e eu coloquei um viés naquele dado, ela aprendeu o dado enviesado. Eu vou trazer um exemplo para vocês, né, alguns exemplos de notícias que estão acontecendo aí desde 2017, quando já, né, o tema de IA já estava no mercado. E aí eu vou focar em algumas para vocês terem uma ideia. Especificamente, um site imobiliário chamado Zillow, essa notícia aqui da esquerda, comprou 7 mil casas numa região, porque tinha muita gente buscando sobre casas naquela região. Então, o site, entendendo que tinha muita busca, era um site imobiliário, foi lá e comprou as casas para poder botar o seu preço e vender. Então, comprou aproximadamente 7 mil casas, mas não conseguiu vender quase que nenhuma delas no preço proposto. Porque, embora existisse a busca, a compra de fato, né, a conversão de fato não acontecia. Então, a decisão foi tomada em cima de busca e não de venda. Então, aí já tem um viés que fez com que a decisão tomada não foi adequada. Quando a gente fala do Covid, eu falei para vocês da pandemia, a Organização Mundial da Saúde tomou como base dados de cadastros populacional para fazer a melhor distribuição das vacinas no mundo. Só que especificamente em regiões subdesenvolvidas, a distribuição foi mal feita, porque muitas regiões subdesenvolvidas do mundo sequer têm o cadastro existente da pessoa. Haja visto aqui no Brasil que na época da pandemia quase 40 milhões de cadastros de CPF surgiram naquele período que não existiam. É claro que foi motivos econômicos, né, financeiros, repasses e tudo mais, mas vamos pensar na África, vamos pensar em regiões mais pobres do mundo, essa pessoa ela não existia no documento. E aí a base de dados considerou os documentos existentes. Então ali tem um viés também que prejudicou esse item. E tem um que eu sempre destaco, né, nessa palestra, que é justamente a forma como a gente toma decisões e registra isso ao longo do tempo. Existiu um processo dentro da Amazon, onde a Amazon fez um processo seletivo, né, fazia o seu processo seletivo continuamente. Esse processo seletivo tinha algumas características, em especial para posições de liderança. E essas características faziam com que candidatos aprovados estavam sempre sendo homens entre 35 e 45 anos, e brancos. Então, esse era o perfil contratado pela Amazon. A Amazon investiu em inteligência artificial, pedindo que isso fosse mais diversificado. Ela queria olhar para o todo, e não somente para isso. Pegou todo o seu histórico de currículo, as contratações realizadas, alimentou essa inteligência artificial e ela começou a trabalhar para poder fazer o processamento e a seleção da forma que a Amazon queria. E, curiosamente, a resposta foi de novos candidatos, brancos, de 35 a 45 anos, e homens, porque é exatamente o comportamento que ela aprendeu com base nos históricos que a Amazon tinha. Então, sim, as IAs possuem vieses em cima daquilo que ela aprende. Mas não é só isso. A gente tem a conhecida alucinação da inteligência artificial, e vocês já devem ter visto imagens, textos absurdos, não só o textual, né? Vou fazer uma pesquisa e traz ali uma fonte que não existe, cria uma informação por conta de parâmetros ou de frequências, de probabilidades pequenas daquela informação. E aí, automaticamente, ela responde aquilo que vem no cálculo. A IA é um modelo matemático. Então, se eu tenho um número baixo perto de um número alto, ela vai preferenciar um resultado mais alto. Mas se eu não tenho o mais alto, por menor que seja aquele número, ele passa a ser o mais alto, ele assume este papel. Então, a gente tem alucinações textuais e também alucinações em imagens. E eu fiz o filtro de algumas aqui para vocês, começando por essas, né? Um carro com duas traseiras, não tem frente, duas mãos conectadas, eu acho que tem muito mais que duas ali. Esse senhor com a mão, né, quase que dentro do rosto, um corpo com a cabeça deslocada. Então, percebam, a gente tem dentro ainda da questão visual algumas alucinações que acontecem até hoje. Nós temos aqui o prompt, né, onde foi solicitado, crie uma imagem de um salmão no rio. Ela pegou um filé de salmão e colocou o filé para nadar. Crie uma imagem com corridas de cães salsicha, né? E aí fez a corrida de cães, só que considerando uma corrida com pessoas em cima, então as pessoas andando em cima do cachorro. Crie imagens de pessoas praticando um pouco de yoga, e aí
Vocês vão perceber 3 braços, 5 pernas e assim por diante. Simule brincadeiras com o bebê, e aí as mais absurdas brincadeiras ali da IA. Faça uma selfie de um homem junto com um mamute. Eles estão tão juntos que até o chifre do mamute fazia parte do braço do homem. Faça uma foto realista de uma mulher sentada no sofá contemplando o sol. A imagem parece perfeita, né? Considerando aquela mão ali na nuca, que pode ter sido alguém de trás do sofá, mas as pernas ali não estão muito adequadas, né? Os pés ali um para cada lado. Basicamente, esse cenário de alucinação, ele é frequente, mas ele vem diminuindo. Existe um trabalho sendo feito dentro da IA, e esse trabalho ele é um processo em todas as inteligências artificiais, que é o reforço de aprendizado via feedback humano. É quando a gente faz um trabalho manual de identificar esses desvios e trabalhar dentro do algoritmo para que isso melhore. Então, ao longo do tempo, isso vem diminuindo. E agora a gente vai entrar na segunda etapa, convidar vocês para a gente falar um pouquinho da IA com eles, né? Ou seja, como que a IA está no mundo. Quando a gente fala de processamento de dados na IA, a gente já entendeu que a IA ela processa muita informação. E quanto mais informação eu tenho, mais dados eu tenho, mais parâmetros. E quanto mais parâmetros, maior a necessidade de capacidade de processamento. E aí não dá para fugir do tema e não falar da própria NVIDIA. NVIDIA, que é uma das empresas hoje, uma das mais valiosas do mundo, por 2 ou 3 meses foi a mais valiosa, hoje ela está ali entre as 3 ou 4 empresas, e ela vem crescendo muito, principalmente por conta do desenvolvimento de processadores para inteligência artificial. Ela é hoje a grande fabricante, quase que 85% do mercado hoje utiliza processadores da NVIDIA, então, e ela está na sua 4ª geração de processadores. Para vocês terem uma ideia, a sua primeira geração foi feita com cientistas, a segunda também, a 3ª geração foi melhorada pela própria IA e a 4ª geração foi 100% por IA. Então, a própria IA criou melhorias para o seu algoritmo, para o seu mecanismo físico, para o seu processador e criou processadores mais potentes. Quando a gente fala de capacidade de processamento humano, existe uma estimativa científica de que o cérebro humano processa 100 trilhões de parâmetros. Quando eu desenhei essa apresentação pela primeira vez, nós estávamos em 1,4 trilhões de processamento. Isso, existia uma previsão de que em até 5 anos a gente chegaria nos 100 trilhões de parâmetros, que é a capacidade humana. Em menos de 5 meses, nós já estamos processando 130 trilhões de parâmetros com eficiência energética, eficiência de processamento, e a gente já ultrapassou a capacidade cerebral humana olhando esse estudo. Mas ainda que a gente tenha passado essa capacidade de processamento humano, a gente ainda processa dados conhecidos. Então a IA não cria dados, ela cria a melhor forma de olhar o mesmo dado, a mesma informação. E aí começa uma relação humano e artificial, né? Aonde que a inteligência artificial vai passar a humana? Ela pode passar em algumas habilidades, em outras não. A inteligência artificial ela trata uma habilidade por vez. Nós temos a capacidade de ter múltiplas habilidades. A inteligência artificial ela é melhor em automação, nós em autonomia. Ela processa grande dados de volume de dados, enquanto a gente tem uma ambiguidade de pequenos dados, mas analisar contextos. Ela tem velocidade, a gente tem pensamento crítico. No final das contas, a decisão ainda é nossa. A inteligência artificial por si só, ela trabalha a razão e a gente trabalha a emoção. Ela trabalha com dados, a gente trabalha com sentimento. Então já são alguns diferenciais que demonstram que não existe uma concorrência. Muitas pessoas me perguntam, tá, Eric, mas a inteligência artificial ela vai substituir o ser humano? Ela não vai substituir o ser humano. Mas o ser humano que não estiver conectado à inteligência artificial vai ser substituído por aquele outro ser humano que já está conectado à inteligência artificial. Porque eles se somam, eles se ajudam, e a gente precisa pensar nisso. Como é que a gente vai fazer essa conexão, né? A inteligência artificial e o humano, como é que a gente se soma? Eu trouxe essa imagem de um material produzido pela instituição e2i.org, e eles trouxeram um dado super interessante que é conseguir conectar esses dois lados. Quando a gente fala de inteligência artificial, existe uma visão computacional dela. O ser humano aprende por contexto. Quando a gente fala de chatbot, a inteligência artificial trabalha com essa automação e a gente com a interação. Quantas empresas hoje não estão buscando IA para poder automatizar processos de interação com o cliente, mas ainda assim trazem aquele lado humanizado para determinado ponto de contato, para resolver hoje uma objeção? Então a gente consegue somar essas duas frentes. A linguagem artificial, né, a inteligência artificial por si só, ela trabalha algoritmos de otimização. A gente trabalha negociação. Então, dá para somar, dá para a gente trabalhar junto, dá para a gente somar esforços. E eu vou demonstrar para vocês agora, ao longo da apresentação, como que isso vem acontecendo.
Quando a gente fala da IA no mundo, percebam que a gente tem notícias a todo momento saindo do avanço da IA, mostrando esse avanço da IA. Percebam aqui em algumas que eu trouxe, números que demonstram que a IA vem crescendo, ela vem sendo cada vez mais presente dentro dos negócios, seja em grandes empresas, seja com tecnologia, seja trazendo mais lucro, seja trazendo eficiência operacional. Quando a gente fala de qual IA a gente vem mais utilizando no mundo, é obviamente o ChatGPT, ele tem um grande destaque, essa bola do meio, né, a maior delas, e o número de acessos vem crescendo a cada dia. Isso deu uma certa estagnada, porque a gente chegou num nível que a gente chama não do hype, mas no nível, no topo ali, onde a gente passa por algumas barreiras, principalmente restrições e resistências que a gente tem dos processos como um todo. E isso eu acho que vai demorar um tempo maior para quebrar, mas ainda assim ela cresceu de uma maneira muito rápida. Quando a gente olha a distribuição da IA por gerações, percebam que as gerações mais novas são cada vez mais adeptas à IA, mas isso não invalida que gerações mais velhas também a utilizem. Percebam o crescimento que a gente teve de 2023 para 2024 já nessa linha de uso da inteligência artificial. A grande sacada da inteligência artificial, se a gente comparar ela com o Google, por exemplo, foi a interface, o design de interagir com ela. Até 2022, para você utilizar uma inteligência artificial, você tinha que saber codificar, você tinha que saber desenvolver um sistema. Depois disso, ela virou um prompt, ela virou uma tela de um chat, como é o Google, de você entrar num site onde existe apenas um campo, digita ali a tua mensagem e ele vai fazer a busca. Com a inteligência artificial não é diferente. Então, a grande sacada foi o design, como a gente consegue se conectar a ela de uma maneira simples e fácil. E isso é demonstrado através de como as tecnologias foram evoluindo ao longo do tempo. Percebam nesse gráfico que a primeira linha, que é a linha mais azulada, ela demonstra como foi o crescimento de uso da internet em si e de ferramentas em cima da internet. Então, ali de 1990, chegou em 80% da população perto de 2015. Quando a gente fala da segunda linha, que aí já é o uso de smartphone ou de ferramentas em cima de smartphone, essa curva ela foi menor. Ela saiu de 2005, quando chegou em 2022, 2023, ela já estava ali no ápice. Perceba que a IA, o crescimento foi muito rápido. Então a gente saiu de 2020 com o pull ali, né, o grande salto em 2022, e ela vem crescendo cada vez mais, chegando ali num limite. Percebam, não é hype, não é modinha, não tende a passar rápido, muito pelo contrário. A IA veio para ficar. E uma demonstração disso é quando a gente abre essa tela e eu trago para vocês exemplos práticos da onde que a IA é utilizada, desde esportes, eventos, seguros, cibersegurança, defesa, rede social, governo, casas inteligentes, né? Quantas vezes você não pegou o Instagram e o Instagram te sugeriu assuntos relacionados ao que você estava falando e não necessariamente pesquisando? Quantas vezes você entrou na Netflix e a Netflix sugere temas relacionados àquilo que você gosta? Ela foi processando pesquisas que você fez, filmes que você assistiu e conseguiu entender teu gosto e trazer sugestões daquela forma. Isso é inteligência artificial no dia a dia e muitas vezes a gente nem percebe. Dentro das áreas técnicas, é possível ver um grande avanço da inteligência artificial ajudando no desenvolvimento de software. Para vocês terem uma ideia de comparativo, hoje o desenvolvimento de software 100% humano gera um número X de força de trabalho, que essa mesma força de trabalho aplicada à inteligência artificial reduz o esforço em 55%. Então a gente consegue obter os mesmos resultados com 55% menos de esforço. Significa que o desenvolvedor vai deixar de existir? Não. Mas para coisas simples que já existem pronto, está pronto, que já está criado, a IA vai acelerar essa entrega para eles também. Existe um outro cenário que eu queria compartilhar com vocês, perdão, cliquei no botão errado aqui, que é o cenário de previsão de tempo. A NVIDIA, ela anunciou o projeto Earth-2, uma plataforma de previsão de tempo, onde ela replicou o modelo da Terra, com todos os dados climáticos, simulações, intempéries, numa cópia da Terra. E aí, com essas simulações, ela consegue fazer que a gente chama de gêmeo digital, consegue fazer uma precisão, uma previsão próxima e mais precisa de como vai ser a reação climática nos próximos anos. É possível que a gente consiga ter clareza da previsão do tempo em vírgulas de temperatura daqui 3 meses, daqui 1 ano, e saber se vai chover ou não de verdade. Não vamos entrar ali na TV e a previsão do tempo para amanhã é entre 22 e 35 graus. Não vai ser essa amplitude toda. Então, a gente vai conseguir chegar nesses dados. A própria inteligência artificial tem trazido números que nos chamam a atenção.
Hoje, 75% dos profissionais que esperam que a inteligência artificial cause mudança significativa e disruptiva na concorrência da indústria nos próximos anos. Participei de um evento na própria Federação da Indústria de Santa Catarina, onde uma fala muito presente foi que daqui 5 anos, empresas que não tiverem inteligência artificial nos seus processos, seja em pequena ou grande quantidade, produto final ou não, não existirão mais. Então, a concorrência é tão grande que fica difícil você competir no mercado caso você não tenha integração ou inteligência artificial dentro dos seus processos. 70% da geração Z utiliza a tecnologia e 52% deles confiam nela para ajudar a tomar decisão. 86% dos líderes de TI esperam que a inteligência artificial desempenhe um papel proeminente nas organizações. O valor de mercado da inteligência artificial aumentará a 180 bilhões nos próximos 8 anos. Essa previsão ela já foi revista, né? 180 bilhões, talvez seja 5 anos, sejam 3 anos. Ela está cada vez crescendo mais. Outros dados importantes, 80% das mulheres estão empregadas em setores vulneráveis à automação. Então, quando a gente fala do modelo de trabalho feminino, de que as empresas ainda seguem aquele padrão de colocar mulheres em atividades, por exemplo, repetitivas, né, se ainda tem esse pensamento antigo, essas atividades hoje estão cada vez mais ameaçadas por conta da inteligência artificial. São números, são dados de coisas que a gente olha e fala, se eu preciso mudar comportamento, percebam, a IA só está acelerando coisas. Esse comportamento específico do trabalho para a mulher, ele já é necessário a mudança há muito tempo. Isso já vem sendo demonstrado ao longo do tempo. Com a IA, isso só vem ganhando força e vem se acelerando cada vez mais. 89% dos artistas acreditam que leis de direitos autorais são inadequadas para a inteligência artificial generativa, principalmente porque ela replica coisas que ela conhece. Então, se a gente não cria, ela está utilizando de uma base já conhecida, e aí tem a questão da propriedade intelectual em cima daquele item. Percebam, a IA está presente no dia a dia e virou tema de discussão de qualquer conversa. E agora a gente entra no nosso último momento, a nossa terceira parte, que é quando a gente vai falar de se conectar com a IA. E aí eu faço uma primeira pergunta provocativa, né? O quanto que a inteligência artificial está presente no seu negócio? Quando a gente olha para o nosso dia a dia e tenta olhar realmente na prática, ela está conectada com a gente? Ela está nos ajudando nesse dia a dia? Eu trago frases que a gente falou por aqui ou que a gente em algum momento deve ter pensado. Eu não consigo entender como é que a IA pode ajudar o meu negócio. Ainda não tem clareza sobre como fazer isso. Falta palpabilidade, a gente chama dessa palavra. Uma outra pergunta muito importante, uma frase bacana é: muita gente está falando do assunto, mas é apenas modinha. Tem gente que ainda entrou aqui hoje achando que IA é modinha, ou que vai sair daqui falando, cara, será que é moda? Será que não é? Como é que eu mudo isso? Qual IA eu devo usar? Tem alguma baratinha de graça? Diversas vezes eu sou procurado e a galera fala, Eric, mas sugere uma para mim que eu pago muito pouco, eu não pago nada, não tem alguma de graça para poder automatizar meu processo? Trago uma frase para vocês levarem para a vida. Aquilo que você não é cliente, você é produto. Se você não compra algo, principalmente olhando tecnologia, você é o produto para aquela tecnologia. Se você não comprar uma licença de IA, seja ela qual for, você está suscetível a que a IA te use e use dos teus dados para aprender e evoluir. Ah, Eric, mas eu não tenho problema com isso. Você não tem problema com isso quando os dados são somente seus. Quando a gente fala de empresa, a gente está falando de propriedade intelectual, a gente está falando de segredo industrial, a gente está falando de base de cliente e assim por diante. Então precisa ter essa preocupação. Não consigo imaginar por onde começar. A Introduce vai te ajudar e esse webinar é um passo para isso. Que curso que eu faço para trabalhar com IA? É complexo para mim. Não é sobre curso, é sobre cultura. Não é sobre conhecimento técnico. É sobre você mudar a forma de pensar e de gerir o seu negócio através da inteligência artificial. A inteligência artificial dificilmente ela vai trazer uma solução única, uma bala de prata para o teu negócio. Mas com certeza, um conjunto de inteligências artificiais vão ajudar pequenos processos da tua empresa, do teu negócio, a chegarem aonde você precisa. E esse ganho pequeno em cada um dos processos vai te dar um ganho substancial no final. E por último, e não menos importante, eu sempre fiz assim. Eu não quero mudar porque a IA vai roubar o meu emprego. Principalmente quando a gente fala de quem está na ponta, do profissional lá na ponta. Esse receio de usar a IA para perder aquilo que hoje ele faz muito bem. Então a gente tem coisas para responder e para trabalhar isso. Mas eu faço uma brincadeira com vocês e trago um pouquinho dessa cena, né? Quantas vezes o seu cliente já te perguntou ou vai te perguntar, você já tem IA dentro do teu negócio? Quantas vezes o concorrente vai te encontrar numa feira e perguntar assim, vocês já estão trabalhando com IA? Quantas vezes o teu board, o teu líder, a tua direção vai virar para você e vai falar, quando é que a gente vai ter IA na nossa empresa? A sua resposta não pode ser a mesma do Ronaldinho. Fique em silêncio. Fique em silêncio. A gente precisa ter resposta para isso. Precisa começar a se movimentar.
E aí eu faço a grande pergunta, por onde a gente começa? A Introduce desenvolveu, assim como a gente tem o Canva de segurança, e a gente vai disponibilizar o LinkedIn, o QR Code para vocês baixarem aqui no final, nós criamos um método, um Canva, para poder ajudar a identificar os problemas que você tem e como te direcionar para IA. E ele é muito simples. Esse Canva, ele nasce primeiro com um brainstorming, então a gente precisa identificar ideias, problemas, dúvidas, sugestões, dores, soluções que a gente quer trazer para o dia a dia, sem filtro, sem qualquer tipo de barreira. Só bota no papel, pega os post-its e coloca ali. Depois disso, a gente vai agrupar esses temas, trazer semelhança, trazer área, dores similares, áreas que estão vivendo o mesmo problema, qualquer tipo de similaridade, para poder fazer grupos e tomar decisões em cima disso. Falando em decisões, tem coisas que a gente de fato não vai seguir. Participei de um trabalho desse numa empresa onde os funcionários pediram, alguns funcionários trouxeram post-it de que a empresa precisa investir em plano de saúde para pet, né? É legal, é bacana, mas não é o foco da empresa, isso não vai acontecer agora. Então já é o tipo de ideia que vai para a caixinha ali do Don't. A gente não vai seguir com isso. E é preciso ter essa clareza e essa firmeza. Isso vai, isso não vai rolar. Aquilo que vai rolar, a gente precisa dar clareza para todo mundo de que realmente é isso que a gente vai seguir, é isso que a gente vai trabalhar. A gente precisa agora priorizar. Uma das técnicas que a gente utiliza nesse Canva para priorizar o que deve ser feito é a matriz de Eisenhower, onde a gente trabalha o que é mais importante e menos urgente, para a gente agendar uma hora para fazer isso. A gente também trabalha aquilo que é importante e urgente, que é o faça agora. Dentro de uma priorização, isso está na frente. A gente tem aquilo que é menos importante e menos urgente. Eu sei que precisamos fazer, mas isso não vai entrar no plano, não vai entrar nem para amanhã, porque a gente tem outras prioridades na frente. E a gente tem o que é menos importante e mais urgente, que a gente vai delegar para alguém do time tocar. Feito isso, identificado, clusterizado, priorizado, a gente vai atuar na adoção de uma inteligência artificial para resolver isso. Tá, Eric, mas aqui ficou uma dúvida. Vamos seguir aqui, eu já volto nela, tá? A gente vai definir o dono, quem vai tocar a atividade, vai montar um planejamento, vai seguir com esse plano dentro de um calendário, vai ritualizar as entregas e as evoluções disso, né? E por último, a gente apresenta os resultados para a empresa. Então é um modelo simples, um Canva básico. A gente inicia com esse Canva em qualquer corporação para poder ajudar a entender o problema, a dor de fato e a gente traçar uma solução. E aí a gente traz a pergunta: como é que eu avalio a adoção da inteligência artificial? Essa é a grande dúvida. Como é que eu passo essa barreira? Existem duas formas da gente seguir nesse caminho. A primeira forma é uma solução com agilidade e viabilidade, aquilo que eu consigo fazer rápido de maneira sustentável financeiramente, ou seja, eu invisto pouco para ter bons resultados. E o outro caminho, que é a robustez e escalabilidade. Eu tenho grande massa de dados, eu tenho um volume grande de informação, eu tenho um grande processo a ser executado e eu preciso gerar escala disso. Então a gente precisa olhar para esse item também. Temos uma matriz de maturidade de adoção de IA, onde a gente olha a maturidade de pessoas enquanto gestão do conhecimento, maturidade de processo, maturidade de dados, maturidade de tecnologia, e aí a gente consegue classificar qual é a maturidade da empresa para a adoção de IA. Conforme a gente tem uma maturidade baixa, a gente vai trazer soluções que visam agilidade e viabilidade. Conforme a maturidade, a necessidade daquilo é mais alta, a gente vai trazer soluções de robustez e escalabilidade. Aqui eu trago um exemplo, né? Pintei em amarelo dados de exemplo. Então, o nível de maturidade de gestão do conhecimento 1, de processos 3 e assim por diante, para que aquilo chegasse numa proposta de adoção de IA com planejamento. Dentro desse cenário, a Introduce vai ajudar vocês. Então, a Introduce vai trabalhar na camada de pessoas, gestão do conhecimento, a conscientização, engenharia de prompt e produtividade. A gente ajuda vocês na avaliação da maturidade de todos esses processos, seja de pessoas, de dados, tecnologia, mapeamento desse processo, a definição dos blueprints e a otimização do teu processo, gerando KPIs para a gente monitorar resultado. A estrutura de dados, cultura data-driven, arquitetura e integração de dados, seja para BI, seja para inteligência artificial, e a mineração do dado para que a gente tenha um processamento cada vez mais rápido e fluido. Na questão tecnológica, todo o armazenamento desses dados, principalmente com soluções em cloud, conectividade e infraestrutura, segurança e privacidade. E, por último, a IA em si, que a gente vai trabalhar RFI e RFP para poder identificar a melhor IA que se adequa à tua necessidade, homologação e desenvolvimento dessas IAs, seja um desenvolvimento próprio, uma API ou algo nesse sentido, e a implantação e capacitação para que todo mundo consiga usar da melhor forma. Percebam, aqui é o modelo mais complexo, mais completo e robusto. E a gente tem aquele outro caminho, que é o caminho onde a gente vai para a agilidade, que a gente vai parte para um modelo de MVP.
Então a gente fraciona a expectativa, cara, eu preciso desse produto final, mas ele parte por etapas. Aqui eu quero gerar o dado, aqui eu quero gerar esse modelo, eu quero esse output. Qual IA que eu adoto para isso? Minero os dados, aprimoro a segurança, porque eu preciso garantir segurança e privacidade dessas informações, monto uma prova de conceito, avalio os resultados e tomo a decisão. Eu vou seguir com essa IA, sim ou não? Se não, a gente pivota, troca a IA e segue nessa linha. Caso afirmativo, atualiza o processo, treina a equipe e play no plano. Dessa forma, a gente consegue fazer mudanças rápidas, incrementos rápidos, para que a gente consiga utilizar IAs dentro dos nossos processos e ter já pequenos resultados ali. Hoje, a Introduce ela possui algumas bases de inteligência artificial, né, de ferramentas. Nós utilizamos de uma base com mais de 19 mil IAs catalogadas. São bases públicas, então vocês conseguem ter acesso a essas bases. Mas a grande sacada é que a gente vem diariamente testando as IAs dessas bases para ver o que melhor se adapta aos processos de negócio. Então, cara, tem um cara de uma farmácia que procurou o Introduce que ele quer, dentro da rede de farmácia, trabalhar toda a questão de conectividade dele e trazer uma inteligência artificial na hora que o cliente vai fazer a avaliação do atendimento. E aí a gente consegue, já olhando o nicho de negócio dele, entender qual melhor IA vai ajudá-lo ali. Trabalhar nesse modelo tem bônus e ônus, né? Enquanto bônus, a gente consegue fazer uma validação rápida da ideia, reduzir risco financeiro, flexibilidade para pivotar em qualquer cenário. Então a gente pivota, né, volta um pouco da ideia anterior, sem ter grandes impactos financeiros. Enquanto ônus, a gente tem escalabilidade comprometida. Com muitos dados, muita informação, eu não consigo gerar escala. A abrangência é limitada. Eu olho pequenos problemas e não grandes problemas. E tem uma vulnerabilidade de custo quando a gente tem retrabalho e atividades manuais. Aí ela vai trabalhar um pedaço do processo e não o processo todo. E algumas etapas desse processo continuam sendo manuais. Entendido aqui, a gente fala, tá, Eric, mas tem um ponto que você trouxe aqui que é sobre a segurança da informação. E é o que faz nos conectar a essa trilha de webinários que a gente vem fazendo. Como a gente conecta a IA com inteligência artificial? Existem riscos que precisam ser mensurados na utilização da inteligência artificial e que a segurança da informação está aqui para poder mitigá-los. A gente fala sobre violação e privacidade de dados. A gente não pode deixar de falar da governança de IA, principalmente na questão de regulamentação, de colaboração, como é que esses dados estão sendo alimentados, se está seguro, se está bem gerido ou não. Criação de malware avançado. Hoje a IA ela é utilizada para analisar vulnerabilidades, não no sentido só de corrigi-las, mas existem pessoas mal intencionadas que estão utilizando para criar malware e criar, inclusive, movimentos para poder acelerar a invasão e por aí vai. Existe automação de ataque, a IA hoje ela vem ajudando e auxiliando na automação da defesa de algumas coisas, mas não longe disso também do ataque. Como que eu faço ataque cada vez mais diversificado, avaliando vulnerabilidades que o humano não conseguiu avaliar no mesmo tempo. Engenharia social avançada, explorar essas vulnerabilidades, bypass em sistemas de detecção e a manipulação de dados e o envenenamento de dados, ou seja, aquele dado que você está utilizando numa IA, ele é um dado que não só foi enviesado, mas ele foi propositadamente alterado para passar uma informação incorreta. Existem informações, notícias circulando, né, sobre esses casos. Eu quero destacar aqui uma que saiu há 2 dias atrás, 3 dias atrás, que são sobre os robôs aspiradores. Então, nos Estados Unidos, uma linha de robôs com inteligência artificial e conexão web foi hackeada, invadida, e os robôs saíram falando frases para os donos, frases relacionadas a preconceito, racismo e diversas outras coisas. Mas o pior não está nisso, né? O pior está que esses robôs possuem câmeras e essas câmeras estavam filmando tudo o que acontecia dentro da casa. Então, para vocês terem uma ideia, é um nível que chega da vulnerabilidade quando a gente está escalando isso com IA. A Introduce, ela, de alguma forma, ela propicia que a segurança da informação suporte a adoção IA em todas aquelas verticais que eu trouxe da avaliação para vocês. Na parte de pessoas de gestão do conhecimento, a conscientização em cibersegurança, técnicas, riscos, privacidade, LGPD e a cultura em políticas e segurança. Quando a gente fala de processos, atuar na conformidade regulatória de ISO 27000, LGPD, a gestão de identidade de acesso, seja via login, né, do teu AD, da tua empresa, ou até mesmo da própria IA. Resposta a incidente. Hoje, os times de resposta a incidente estão cada vez mais precisos, utilizando IA para avaliar a sua base de conhecimento. Enquanto a dados, né, o armazenamento seguro de dados, um plano de backup, plano de disaster recovery, cara, toda a minha empresa está processando dados, a IA está ajudando e, de repente, o meu servidor pifou, meu servidor foi invadido e eu perdi tudo. Como é que eu volto a trabalhar no dia seguinte? Então, é uma preocupação muito grande que a gente trabalha isso para vocês. Arquitetura segmentada em Datamart.
pensando na estrutura de dados, como que o dado de uma área não fica disponível para outra área. Anonimização de dados, vocês vão perceber desde a nossa primeira figura, nosso primeiro chart, aquela imagem já com uma parte desfocada, né, dando ênfase para essa anonimização. Enquanto tecnologia, análise de vulnerabilidade, pentest, criptografia, monitoramento, conectividade e firewall, quando a gente fala da segurança de borda dentro da empresa e assim por diante. E na adoção de IA, gestão de risco, validação de aprendizado voluntário, a IA ela aprende com ela mesma. Como é que a gente valida que esse aprendizado está correto e não está poluindo uma base, não está enviesando uma base de dados? E, por último, a viabilidade de integração. Eu tenho uma IA, tenho o meu sistema, eu quero conectar os dois. Quem faz isso para mim? Então, a Introduce consegue te ajudar em todos esses cenários. Os nossos parceiros também trazem soluções nesse sentido. Trago aqui alguns exemplos da Sophos. A Sophos possui solução do Sophos AI, que é o GenWeb. Hoje ela utiliza de rede neural para poder identificar e bloquear situações maliciosas. Ainda tem a questão de detecção comportamental, baseado também nas ferramentas de endpoint. Ela consegue identificar comportamentos e, através de indicadores, prever determinados tipos de vulnerabilidade. Nós temos também o machine learning interpretável. Então, existem métodos que as máquinas interpretam o processamento mais transparente daquela informação. E aí a gente consegue já identificar comportamentos baseado na forma de processar o dado. E, por último, detecção de spam. As linguagens são treinadas para identificar phishing personalizado. Determinado tipo de informação, aquela mensagem por e-mail que vem seguindo determinado padrão, a IA consegue aprender e trazer insights sobre isso. Mas isso não se restringe somente a Sophos. A gente tem um outro parceiro, Cloudflare, que ela tem hoje o AF Attack Score. Ela cria uma pontuação alimentada por IA, que ela tem o objetivo de detectar os desvios de ataque antes mesmo dele ser anunciado. Então, isso já é uma base que ela tem conectada aos seus sistemas e consegue fazer isso em tempo real. A ForcePoint tem soluções de IA conectada ao DLP, onde a gente consegue se conectar, por exemplo, no ChatGPT Enterprise, que hoje traz soluções de gestão de acesso de maneira corporativa, não é aquela licença individualizada. Ela se conecta via API dentro do ChatGPT Enterprise e consegue trazer classificação e monitoramento dos dados que estão sendo alimentados e compartilhados na IA, inclusive bloquear determinadas informações. O que isso significa? Eu posso pegar o documento da minha empresa e colocar dentro do ChatGPT e está seguro? Aqui o DLP vai trabalhar para você e vai fazer esse filtro. E aí, finalizando aqui, pessoal, eu trago uma provocação. Tem um case de um advogado que ele utilizou casos encontrados no ChatGPT como jurisprudência. Para quem não sabe, jurisprudência é, uma vez que a lei não está clara naquele determinado termo, eu trago julgamentos e entendimentos jurídicos antigos, né, outros cases jurídicos, para que a gente tome de exemplo e avance numa determinada linha de solução. Ele utilizou isso e exclusivamente, né, é óbvio que aquilo deu errado, né? Foi identificado que não era não era real. Ele foi inclusive penalizado por isso. Mas a provocação que eu faço é aonde que a gente está utilizando a IA, aonde que a IA está utilizando a gente. E aí já fica uma provocação. Se você dentro da tua empresa está pensando em utilizar uma IA, ou se você colaborador quer agilizar o teu processo, e se a empresa não investe em IA, você quer fazer o teu investimento pessoal, partam para aquela IA segura, para aquela IA conhecida. Conversem com a tua empresa. A empresa tome alguma ação para que disponibilize a IA para o teu colaborador. Se o teu colaborador não tiver essa ajuda através da empresa, ele vai buscar fora. Ele vai usar o celular. Ele vai pegar a informação da empresa e trazer para algo pessoal. E existe um risco aí. Então, precisa se mexer. A gente precisa começar a pensar nisso. Finalizo aqui. Mauri está com a gente? Para a gente avançar novamente no convite para vocês. A gente comentou ali, né, Mauri, sobre o diagnóstico. E aí eu queria que o Mauri fizesse essa finalização com vocês. Muito bem, muito bem. Guardiões, coloquei no chat, se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem buscar esclarecimentos, esse é o momento aqui de perguntas e respostas com o Eric, tá bem? Podem compartilhar no chat, podem abrir aí o áudio e conversar, a gente finalizou esse momento, então agora é com vocês. Quero convidar vocês para o nosso diagnóstico assistido. É um diagnóstico onde nós, né, do time Introduce, a gente busca se conectar com vocês, com os negócios de vocês, e a gente fazer uma validação sobre essas temáticas que o Eric comentou.
como avaliar o nível de segurança de vocês, de resiliência, de risco, de vulnerabilidade, e quais os insights para que vocês saiam mais fortes e até mesmo implantem medidas de segurança que ajudem a corporação de vocês a construírem o escudo digital, ficarem mais resilientes, mais fortes. Escaneando o QR Code, vocês chegam no nosso formulário, vocês respondam. Hoje mesmo nosso time já entra em ação e a gente vai fazer as agendas com vocês para que a gente possa, obviamente, se conectar, conhecer o negócio, conhecer a operação e como segurança da informação vai ajudar, vai sustentar o crescimento da empresa de vocês. Fica o convite, então, Eric, para todos, né, todos os nossos guardiões que estão conectados aqui com a gente, estarem passando por esse diagnóstico assistido. É um momento bem importante. A gente está numa reta final de 2024 e o que a gente mais tem escutado na comunidade, nas reuniões que a gente tem feito, nos eventos que a gente se pluga com os nossos clientes de base, é que esse é o momento de planejar segurança da informação para uma rampagem de crescimento em 2025. Então a gente também está compartilhando essas boas novas com vocês, a gente tem feito esses benchmarks e obviamente tem feito muito sentido. Então a gente se mantém à disposição de vocês. Reforçando o convite, Eric, para quem se conectou depois, no meio do talk aqui do Eric, muitas pessoas foram se conectando ao longo da jornada. E a gente quer reforçar aqui o convite para que vocês façam parte da comunidade Guardiões Digitais, uma comunidade exclusiva, uma comunidade onde a gente compartilha os principais insights, informações, notícias de segurança da informação, recebam em primeira mão os convites para os próximos eventos, convites de eventos que a comunidade de Guardiões está fomentando e dentro dessa comunidade nós temos um relacionamento, um networking muito valioso, né? Muitos gestores de tecnologia, analistas, pessoas de tecnologia de segurança compartilhando seus desafios e também iniciativas, insights, materiais para fomento e crescimento da nossa comunidade. Escaneie o QR Code, pessoal, ele direciona automaticamente para a nossa comunidade dos Guardiões no WhatsApp. Convites reforçados aqui. Eric, tem mais alguma informação para a gente reforçar? Finalizando aqui, Mauri, agradecer o momento hoje, o pessoal que escreveu aqui. Fico à disposição para ajudá-los, tanto aqui pela Introduce quanto no LinkedIn. Utilizem de nossas agendas. O time, através ali do diagnóstico, vai ajudá-los não só na questão de segurança da informação, mas também com inteligência artificial. E existindo qualquer tipo de necessidade, a gente se conecta e tenta construir esses próximos passos com vocês. Certeza de que a gente precisa virar essa página e a Introduce vai ajudá-los nisso, tá? Muito bem. Bom, gente, foi um prazer mais uma vez estarmos aqui com vocês, fomentando esse momento. Fica o convite para as próximas webinars que a gente estará fazendo, né? Às quintas-feiras, às 10 horas. Se conectem na comunidade, sigam a Introduce no LinkedIn, sigam a Introduce no Instagram, estejam conosco no grupo do WhatsApp para que vocês fiquem por dentro de todas as nossas iniciativas, mais momentos como esse, enriquecendo o conhecimento, trazendo insights e ferramentas para que vocês apliquem no dia a dia do negócio de vocês. Dessa forma, se não há perguntas aqui, Eric, a gente tem sim, tem pergunta sim, acabou de aparecer uma pergunta aqui, o Peterson está perguntando, né, como é que a gente atua nas empresas públicas, se sim, me mandem uma mensagem. Peterson, a gente só precisa que tu deixe aqui o teu contato para a gente fazer contato com você, a gente explorar um pouquinho mais como a gente vai realmente, né, poder te ajudar aí no setor público e como a gente constrói essa jornada para a gente poder ajudar vocês, tá bem? O Wesley colocou aqui que a próxima webinar é sobre como vender projetos de tecnologia internamente, que é um desafio gigante, né, Eric? Falar de inteligência artificial, falar de PESI, falar de ecossistema, SOC, soltas, tecnologias, é muito legal conhecer tudo isso, mas como colocar isso numa rota, né, numa rota de vender esses projetos internamente, conectando com todas as pessoas, com os objetivos corporativos, planejamento estratégico e tudo mais, que é o nosso desafio. Muito bem, obrigado, Peterson, por colocar aqui o teu contato. O nosso time dos Guardiões aqui do time comercial já estará entrando em contato com você e a gente segue em frente. Guardiões, até a próxima quinta-feira, às 10 horas, nos encontramos. Um grande abraço. Obrigado, Eric. Valeu, Valeu, Guardiões. pessoal. Obrigado. Até.